Iniciar a gravação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a minha equipe por ter nos ajudado a fazer esse alcance de público, né? Tivemos mais de 220 inscritos. Agradecer também a professora Marcela por ter aceitado esse convite. É uma profissional extremamente competente para poder proferir essa palestra para a gente. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Paulista, a Unip, também mestre e doutorando em reprodução animal pela FAMESP da USP. Trabalha há 14 anos no campo com reprodução de ovinos e caprinos. Há 8 anos é professora na Universidade Paulista Unip e São José dos Campos, na disciplina de reprodução animal, ginecologia e obstetrícia. Ela é sócia e proprietária veterinária responsável pela Cabana Origens. As suas áreas de atuação são manejo reprodutivo, inseminação artificial, diagnóstico de gestação e transferência de embriões. O seu Instagram é Marcela Rosser, para quem quiser tirar um print aí e marcar lá no Instagram. Nós iremos dar início aqui à nossa palestra e as dúvidas vocês podem fazer no final, tá bom? Eu vou passar os slides para a professora e daí vocês podem fazer as perguntas aí que no final a gente esclarece. Pronto, professora. Pode ativar seu áudio. Nossa, deu tilt aqui, não estava conseguindo ligar. Boa noite para todo mundo. Queria dizer que é um prazer estar aqui, né? A Rafa aí com tantos seguidores. Já vi que tem o Lucas de São José, tá aí. Estou vendo que tem o pessoal de São Paulo, de Minas. É um prazer enorme falar para todos vocês. Eu preparei uma palestra bem prática, né? Porque acredito que a grande maioria aqui de vocês sejam estudantes. Fim de semestre, ninguém aguenta mais, né? Muita teoria. Então, eu trouxe uma aula bem prática, com bastante imagens. Não é uma palestra tão pesada, assim, tão demorada. Eu vou passar para vocês a minha prática, né, do campo, que é onde realmente eu gosto de estar. E aí, ao final, a gente conversa. Queria que vocês se sentissem super à vontade para tirar as dúvidas, tá? Vai ser um bate-papo mesmo. Então, vamos lá. Obrigada, Rafa. Obrigada ao Stuart, que me convidou também. Vamos lá. Então, na palestra de hoje, eu vou falar sobre os procedimentos cirúrgicos na reprodução dos ovinos. Pode passar, por favor. A ovinocultura, ela é uma atividade que vem crescendo muito, né, ao longo dos anos. No Brasil, a gente tem um rebanho atual, isso é o censo do ano passado, de quase 18 milhões de cabeças, né? Então, é uma atividade que vem crescendo. A grande maioria do rebanho está situada no Nordeste do Brasil. Até recomendo, para quem quiser realmente trabalhar nessa área, que conheça, né, outras regiões, outros locais fora de onde está habituado, principalmente a região Nordeste, que costuma ter criações muito diferentes daqui do Sul, Sudeste, né? Então, eu aconselho que conheçam vários tipos de produção. Então, é uma atividade crescente. Eu sempre digo que ovelha é muito diferente de vaca, né? Então, o aluno sai da universidade achando que, porque entende de vaca, entende de ovelha, mas não tem nada a ver, tá? Isso vocês vão ver na parte reprodutiva, então é completamente diferente. Pode passar, por favor. Então, nesse slide, eu mostro o porquê que a gente vai falar de procedimentos cirúrgicos, né? Quando a gente fala em reprodução de ovinos. Aqui nessa palestra, eu vou falar sobre procedimentos cirúrgicos relacionados à reprodução das fêmeas, tá? E a explicação a gente consegue ver nessas imagens. O trato reprodutivo da ovelha, ele possui uma cérvix bastante tortuosa
que não é possível passar, por exemplo, igual o da vaca, igual o da égua, né? Nessa imagem do lado direito, nesse trabalho, foi feito um molde de silicone da cervix de uma ovelha. Então, vocês podem observar que a passagem dela, por exemplo, por uma pipeta de inseminação é muito difícil, né? Ela é cheia aí de caminhos tortuosos, ela é bastante longa, então essa passagem é quase inviável, né? Então, por isso que a gente vai falar em procedimentos cirúrgicos. Como essa passagem é muito difícil, a gente acaba optando por outras vias, né? Por outras formas de acessar esse útero, esse trato reprodutivo. Então, o trato reprodutivo da ovelha, ele consiste no corpo do útero, né? E depois se bifurca em 2 cornos uterinos, que vocês estão vendo na foto, na imagem da esquerda. E depois ele se espirala, né? E depois, em seguida, vem os ovários. Pode passar, por favor. Então, vou falar só rapidinho sobre o histórico da endoscopia. Em 1806 foi inventado aí o primeiro endoscópio, né, pelo Bosini. Depois, em 1853, que foi criado um equipamento utilizado para a clínica, né, primeiramente dos humanos. Depois, em 1902, que ela foi utilizada no primeiro animal, que foi um cão, né, para verificar a cavidade abdominal, e a partir daí é uma tecnologia que vem cada vez mais se aprimorando. Pode passar, por favor. Então, os princípios, né, se baseiam que se trata de um endoscópio rígido, né? Então, eu vou mostrar a imagem para vocês. A gente tem a endoscopia, que é aquele que é flexível, né? E o endoscópio rígido, que a gente chama de laparoscopia. Se trata de uma cirurgia minimamente invasiva, então, através de pequenas perfurações, né, a gente tem acesso a essa cavidade, por exemplo. E a laparoscopia, ela é utilizada para 3 finalidades: laparoscopia exploratória, para algum tipo de tratamento e como método diagnóstico. Pode passar, por favor. Então, aí, é só uma imagem ilustrativa, né, de como que é o uso desse endoscópio rígido. Então, a gente entra com ele em qualquer tipo de cavidade, né, aí no caso é a abdominal, que é a mesma que a gente vai utilizar na reprodução das ovelhas, e através de uma fonte de luz, a gente consegue observar e acessar todos os órgãos necessários, no caso, o útero das ovelhas. Pode passar, por favor. Então, a inseminação, né? A gente tem a preparação, que seria o protocolo hormonal, né? Aí eu coloquei para vocês um protocolo básico utilizado na reprodução dos ovinos, de 9 dias, né? Então, o implante de progesterona, ele permanece por 9 dias. Depois de retirado, a gente faz a inseminação em tempo fixo, né? É recomendável colocar um rofião para observar se essa fêmea entrou no cio, né? Se ela está demonstrando sinais de cio, mas a inseminação a gente vai fazer em tempo fixo. Então, 48 horas para sêmen fresco e 52 horas para sêmen congelado. Antes do procedimento cirúrgico, a gente deve fazer um jejum alimentar nessa ovelha de 12 horas, né? Vocês vão ver a posição que ela vai ficar, e por conta da anestesia, para não ter problema de regurgitação, né, e aspiração desse conteúdo, a gente deve deixar ela em jejum de 12 horas e evitar qualquer tipo de estresse, pensando mais na resposta reprodutiva.
Pode passar, por favor. Então, esses são os equipamentos. Eu vou começar de cima para baixo, né? O primeiro que vocês estão vendo ali, que tem a base verdinha, é uma pinça atraumática, que a gente vai utilizar na inseminação, mas para deixar o útero numa posição mais fácil da gente inseminar, né? Em nenhum momento eu vou pinçar esse útero, tá? Então, é mais como eu empurro o útero e não pinço esse útero. Mas, de qualquer forma, se eu abrir a pinça e utilizar, ela é atraumática. Depois, embaixo, a gente tem os pregos, que a gente chama, né? É o que vai perfurar a pele e a cavidade abdominal, que esses pregos eles vão dentro do trocáter, né? Que está abaixo. Então, são dois pares, né? A gente tem o trocáter e dentro dele vai o prego para perfurar a cavidade abdominal. Depois que perfurou, eu tiro o prego e o trocáter vai ser o meio de comunicação para a cavidade abdominal. E aí, dentro desse trocáter, eu vou colocar o laparoscópio, né, o endoscópio rígido, que vai ser onde eu vou conseguir enxergar esse trato reprodutivo. E do outro lado, que está embaixo da ótica, esse transparente, é a pipeta inseminadora. Então, de um lado, eu vou ficar olhando, né, esse útero, e do outro, eu vou colocar a pipeta inseminadora, que ela tem uma agulhinha na ponta, e é ali que a gente vai puxar o sêmen para injetar na luz desse útero. Vou mostrar mais para frente. E do lado direito, a gente tem a fonte de luz que vai ser ligada na ótica. Pode passar, por favor. Outros equipamentos que a gente vai precisar. Pensando na anestesia, a gente pode utilizar o aparelho de anestesia inalatória, né, usando o isoflurano. E do lado direito, a gente vai usar um cilindro de CO2, porque para você conseguir ter espaço de visualizar os órgãos, né, a gente precisa encher de ar essa cavidade abdominal. Então, para isso, eu vou usar um cilindro de CO2. Pode passar, por favor. Então, aí, né, a gente está na prática. Para que fique mais fácil a visualização do útero, a gente coloca a ovelha nessa posição inclinada, né, com a cabeça para baixo, para que as vísceras desçam, né, sentido cranial, e o útero fique mais fácil de acessar. Então, a gente anestesia ela, coloca na maca, faz a tricotomia no local, né, que vai fazer as perfurações. Se for inseminação normal, eu faço 2 perfurações seguindo mais ou menos a linha dos tetos, né? E aí a gente entra com o trocáter. Na última imagem, vocês estão vendo a visualização, né? Eu estou olhando ali a imagem pelo laparoscópio. Pode ir. Então, ali em cima vai ser a imagem que eu vou ter, né, do trocáter inserido ali no abdômen dessa fêmea. Então, nesse trocáter que eu vou ver saindo a ponta da pipeta inseminadora. Então, eu preciso ver a ponta dela, né, com a agulha, para eu saber exatamente onde que eu vou perfurar. Essa imagem de baixo, do lado esquerdo, eu peguei da internet só para vocês verem o aspecto do útero, mas se vocês prestarem atenção, ela está pinçando o útero, e isso não pode, né? A gente deve evitar o máximo de manipulação desse útero para evitar futuras aderências, né? Esse, eu vou falar para vocês, é um dos principais problemas dessas técnicas, desses procedimentos cirúrgicos na reprodução dos ovinos, que se lesionar, por exemplo, né, o útero,
ele vai causar aderências em aumento, em qualquer outra estrutura, e isso não é bom, né? Porque vai diminuir a chance da gente usar uma biotecnologia novamente nessa feira. Do lado direito, a gente está vendo qual é a imagem, né, do útero de uma ovelha para o local certo de inseminar. Pode passar, por favor. Reparem, né, que a gente está vendo a ovelha de barriga para cima, né? Em sentido ventral, então o útero acompanha, ele está ao contrário, né? Ele está vindo de baixo para cima, ele espirala. E é exatamente nesse pontinho vermelho que eu coloquei aí que a gente vai fazer a perfuração. Então a gente perfura de um lado, né? Injeta uma porção do sêmen e depois do outro lado. Pode passar, por favor. Então, eu vou colocar uma dose de sêmen de um lado e outra dose de sêmen no outro corno, tá? E por que, por exemplo, eu não faço no corpo do útero, né? Porque o corpo do útero, ele é mais espesso, então a chance de eu não conseguir perfurar ele é maior, né? Eu colocando o sêmen diretamente no corno uterino, eu tenho certeza de que eu cheguei no local correto, né? E aí o espermatozoide ele fica o caminho até o óvulo fica muito mais fácil, tá? E a parede desse corno ela é mais fininha, então é mais fácil de perfurar. Beleza, pode passar, por favor. Então aí a gente está preparando, né, o sêmen. Eu posso utilizar ou sêmen resfriado, né? Eu vou usar essas caixas, a Botuflex, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é bastante utilizada pelo pessoal de equinos, por exemplo, né? Essa caixa de isopor própria para armazenar sêmen resfriado ou sêmen congelado. Só que no caso, se for sêmen congelado, eu vou ter que tirar ele da palheta, colocar num tubo e depois puxar com a minha pipeta. E é o que eu estou fazendo ali na imagem. Eu estou puxando o sêmen para colocar ali no laparoscópio. Pode ir, por favor. Então, aí eu já estou com a pipeta, né? Eu coloco uma seringa de 1 ml na ponta, porque a dose inseminante eu separo em 2 frações de 0,3 ml. Então, eu puxo 0,3 ml de sêmen, 0,1 de ar, né? Para que as frações não se misturem, e mais 0,3 de sêmen. Então, eu perfurei um lado, alguém vai lá e injeta para mim. Eu tiro, perfuro o outro corno uterino e alguém continua a inseminação. Eu falo, pode ir. A pessoa vai lá e aperta a seringa até o fim. Vocês estão vendo todos os equipamentos ali atrás, né? Pode prosseguir, por favor. E é isso que a gente espera, né? Que nasçam animais saudáveis depois de 5 meses. Pode passar, por favor. Eu trabalho mais com essa raça, que é o Dorper, então as imagens acabam sendo mais deles. Eu trouxe esse trabalho para vocês, que eu gosto muito, porque ele compara 3 técnicas, né, de inseminação que são utilizadas em ovinos, que é a técnica cervical, transcervical e por laparoscopia. Pode passar, por favor. Então, essa primeira imagem seria a técnica transcervical. Nessa técnica, traciona esse útero, né? Com um espéculo, a gente enxerga a cérvix dessa ovelha. Com uma pinça de Alice, a gente pinça uma ponta da cérvix, traciona e depois eu vou com o aplicador.
Essa segunda imagem é uma pipeta inseminadora, uma pistola inseminadora, desculpa. Eu não sei se vocês já viram. Ela, a gente deposita o sêmen direto ali na entrada da cérvix. Então, a gente chama de inseminação cervical. E depois... Pode ir, por favor. E depois a laparoscopia. Então, esse trabalho ele correlacionou, comparou as 3 técnicas. Pode passar, por favor. Então, o que a gente pode ver nesse quadro, pode passar só para marcar o texto, por favor. Nesse primeiro quadro que eu marquei, está comparando as 3 técnicas em relação à concentração de sêmen utilizado. Então, a gente pode observar que na inseminação cervical, a concentração de sêmen utilizada deve ser muito maior, porque a distância de onde eu vou depositar o sêmen é mais longa, né, até o trato reprodutivo. Então, eu tenho que ter mais espermatozoides. Então, aí ele utilizou 150 vezes 10 a sexta de espermatozoides. Na transcervical, 100, e na inseminação intrauterina por laparoscopia, 75. Ou seja, na laparoscopia, a gente consegue utilizar uma concentração menor de espermatozoide, dessa forma, otimizando mais cada ejaculado do reprodutor, né? Próximo. Depois, foi comparado a taxa de gestação. Então, na cervical, tiveram uma taxa de gestação de 36%, na transcervical, 42%, e na laparoscopia, 50%. Então, utilizando menos espermatozoide, se teve uma taxa de gestação maior. Próximo, por favor. E, por fim, essa informação eu acho muito bacana em relação ao tempo. Então, na técnica cervical, conseguiram inseminar 85 ovelhas, né, em 1 hora. Na transcervical, tracionando a cérvix, foram 11 ovelhas. E na laparoscopia, foram quase 57 ovelhas por hora. Ou seja, se a gente for comparar quantidade de sêmen, taxa de gestação e tempo, né, que você vai conseguir inseminar grande número de animais, a gente percebe que a laparoscopia é a técnica mais vantajosa, né? Pode passar, por favor. E aqui, esse outro trabalho, aí todo mundo, né, pode surgir a dúvida, mas é uma cirurgia, né? Não deixa de ser uma cirurgia, mas é uma cirurgia minimamente invasiva. E aí, esse trabalho, ele comparou a concentração de citocinas, né, inflamatórias no sangue de ovelhas inseminadas. Da mesma maneira, pode passar, por favor. Então, por laparoscopia, pode passar. Por monta natural, pode passar. E por inseminação transcervical. Então, ele comparou a presença de sinalizadores inflamatórios nesses 3 casos. E o que esse trabalho achou é que nos 3 casos não diferiu, não teve mudança de produção de sinalizador inflamatório a mais em um ou em outro. Isso eu achei bem bacana também. Próximo. E aqui eu coloquei para vocês a utilização da laparoscopia, né, na reprodução de outras espécies. Nessas imagens, a gente está vendo inseminação
em cadelas, né, também dá para fazer. Em outros países se faz bastante, inclusive, inseminação por laparoscopia, da mesma maneira. A única diferença é que eles depositam o sêmen no corpo do útero, no caso das cadelas. Só de curiosidade, pode passar, por favor. Aqui também em cadelas, só que usando o laparoscópio por via vaginal, né? Aí com uma sonda dentro desse laparoscópio, é possível acessar, passar a cérvix dessa cadela. Pode passar, por favor. E em outras espécies também, o pessoal da Reprocon, a Letícia, o professor Hernan Baldassari, eles já fizeram trabalhos muito bacanas com onça, então eles têm aí uma experiência bem legal com laparoscopia em animais silvestres também, né, pensando na reprodução. Pode passar, por favor. E mais recentemente, tem se utilizado bastante a laparoscopia para fertilização in vitro, né? Então, faz a aspiração dos oócitos direto dos ovários, né, das fêmeas. Tem se utilizado muito em animais silvestres também, aí no caso dos cervídeos. Pode passar. Pode passar. E também no caso das ovelhas, né? Aí é um trabalho da minha orientadora do doutorado, professora Joana Souza Fabijan, que ela trabalha com FIV, né, em ovinos e caprinos. Então, a gente está vendo aí a imagem do útero e aqui embaixo, do lado direito, aspirando os folículos desses ovários. Então, tudo por laparoscopia, né, minimamente invasivo. A única diferença, quando a gente vai fazer um procedimento para FIV, para aspirar oócitos, é que aí serão 3 acessos, igual vocês estão vendo aí na imagem, e não 2. Né? Na inseminação tradicional, a gente usa 2 acessos. Na FIV, passam a ser 3, para poder fixar melhor esse ovário. Pode passar, por favor. E aí depois vem a transferência de embrião, né? A múltipla ovulação e transferência de embriões. Então, a preparação seria um protocolo hormonal, né? Nesse caso, a gente precisa fazer uma superovulação dessa fêmea, né? Então, a gente, o que uma ovelha normal, sem tratamento nenhum, ela teria 1 ou 2 ovulações, né? Tendo 1 ou 2 filhotes. No caso da superovulação, a gente quer que ela tenha vários, né, folículos dominantes. Então, no dia da coleta, né, dos embriões, a gente quer que os ovários estejam igual nessa imagem, que tiveram, né, várias ovulações, vários CLs. Então, a gente faz um protocolo utilizando o FSH, né, para promover essa superovulação, e esse é o protocolo básico, né, que a gente usa, com 8 aplicações de FSH em dosagens decrescentes. Pode passar, por favor. E o jejum de 24 horas, muito importante, né? No caso da transferência de embrião, a gente vai manipular essa fêmea por mais tempo, por mais que seja rápido, né? Agora, no projeto do doutorado, a gente fez com transferência de embrião, e eu nunca tinha feito isso de cronometrar o tempo. O tempo médio do procedimento foi de 24 minutos por doadora, né? É um tempo relativamente rápido, mas ela vai ficar mais tempo naquela posição, então precisa de um jejum maior, no mínimo 24 horas. Pode passar, por favor. E por mais que o Brasil, né, tem saído aí muito bem
na pesquisa de transferência de embrião, coleta, né, dos embriões por via não cirúrgica, o método cirúrgico ainda é o mais utilizado no mundo inteiro. Pode passar, esse daí é um trabalho para quem tiver curiosidade, né, de depois acessar, sobre a coleta de embriões por via não cirúrgica. Pode passar, por favor. Então, aí a gente chegou na prática. Essa é uma mesa, né, pronta aí para coleta dos embriões. Então, vocês podem ver que a gente trabalha com tudo estéril, né? Equipamento cirúrgico bem simples. Então, a gente usa tesoura, Metzenbaum, pinça, dente de rato, um porta-agulhas, material bem simples. Tudo estéreo, luva estéreo, né? Pode passar. Quando a gente vai fazer coleta de embrião, a gente deixa metade, um lado da ovelha só para inseminação e o outro só para fazer a incisão, onde eu vou expor esse útero, né? Então, vocês estão vendo aí, antes da gente dizer se essa ovelha vai para a cirurgia ou não, eu preciso olhar os ovários dela e ver qual foi a resposta, né? Se ela tem corpo lúteo, né? Qual a quantidade, até para a gente saber dizer se a gente conseguiu retirar todos os embriões, né? Então, a quantidade de CLs é a quantidade de ócitos que ela ovulou. Então, a partir daí, quando eu visualizar isso, depois eu sei o que esperar na placa, né? Então, antes dela entrar para a cirurgia, a gente avalia os ovários dessa fêmea para ver a resposta. Tem ovelha, por exemplo, que não responde, né? Ela não respondeu à superovulação, então eu nem coloco ela em cirurgia. Tem que ter esse cuidado, né, antes de colocar o animal para o procedimento. Então, a gente faz tricotomia, né? Nesse caso, tem que ser uma tricotomia bem maior, limpeza, pode passar. Pessoal, só um minutinho, professora. A palavra-chave vai ser gestação. Pode continuar, professora. Beleza. Pode passar, por favor. Gestação é bom, hein? Ainda mais do que a gente está falando. É o que a gente espera. Pode passar, Rafa, por favor. Então, aí a gente faz a incisão, né? Não, volta. Acho que foi demais. A gente faz a incisão. Eu costumo seguir a linha do teto, né? Da mesma maneira. Eu gosto de fazer a incisão do lado direito. Uma incisão pequena. Ela vai ter uns 5 centímetros, uns 5 centímetros, mais ou menos. É uma incisão bem pequena, o suficiente para eu conseguir puxar, né, exteriorizar esse útero. Lembrando que esse ato de tracionar o útero, ele tem que ser muito delicado, né, para não causar aí nenhum machucado. O que a gente evita é sangue, né? Eu brinco que o sangue é a cola natural do organismo. Então, no caso desse tipo de cirurgia, é muito difícil a gente ver sangue. Às vezes não sai nem só ali na pele, né? Sai um pouquinho de sangue só. Porque o mínimo de sangue que tiver é o melhor. Então, a gente traciona esse útero. Eu vou fazer a lavagem, né, de cada corno separadamente, através de uma sonda de Foley de 2 vias. A gente vai injetar PBS, né, em cima, ali na parte mais fininha do corno, e ele vai descer para a sonda de Foley,
um corno, depois o outro. Essas imagens estão meio longes, né? Eu não consigo. Eu nunca, na verdade, sempre que a gente faz as transferências, está todo mundo ocupado, e só consegui ter essas imagens por conta do projeto de doutorado, que tinha bastante gente, e aí o pessoal foi tirando fotos, senão também não ia ter. Pode. Ah, e aqui vocês estão vendo, né? Uma pessoa fica segurando uma placa de Petri, e aí todo o conteúdo desse lavado cai ali, e é isso que a gente vai observar na lupa. Pode passar, por favor. Então, aí, o tamanho da incisão, né? Vocês estão vendo, dá o quê? Uns 3 dedos meus, aí uns 3, 4 dedos, é bem pequenininha. A gente faz a sutura do tipo festonada, né? Porque, por se tratar de cavidade abdominal, ela tem que ficar bem firme. Pode passar. Aí faz cavidade abdominal, subcutâneo e pele. Depois faz a verificação, né, dos embriões. Às vezes vem o ócito não fertilizado no meio. A gente tem que separar o que é embrião, o que não é. Classificar o grau, né? A gente tem grau 1, que é o melhor, grau 2, que é bom ainda, grau 3 já é um embrião que você tem que decidir se vale a pena transferir ou não, né, para as receptoras, porque já é uma qualidade bastante inferior, provavelmente não vai dar gestação. Nesses casos, quando o embrião não está com uma qualidade boa, ou você coloca junto com o outro, né, pensando que um pode ajudar o outro, ou você descarta. Pode passar, por favor. E aí, depois de 30 dias, né, a gente faz, transferiu para a receptora, a gente faz o exame de ultrassonografia para ver a gestação, né? Se a gente coloca 2 embriões, pode ser que venha aí uma gestação gemelar, então, por isso que é muito importante que a gente faça esse diagnóstico de gestação com bastante atenção, né? Então, a gente faz esse primeiro exame depois de 30 dias do procedimento, e aí, quando está chegando por volta dos 60 dias de gestação, refaz, porque a taxa de perda de gestação, no caso, usando uma biotecnologia, ele é maior, né, do que se fosse uma gestação comum. Então, pode ter problema, né, dessa receptora perder esse embrião. Então, com 60 dias, a gente faz um novo exame, porque senão você fica esperando 5 meses, né? Quando chega lá, não, a ovelha já perdeu faz tempo e está perdendo tempo ali no lote. Então, a gente tem que ter esse controle bem intensivo. E aí embaixo, alguns embriõezinhos, né? Daqueles que a gente vê na lupa, e depois, nascendo, não tem alegria maior. Pode passar, por favor. E aí os resultados, né? Se vocês pegarem assim a literatura, a média de produção por ovelha doadora é em torno de 5 embriões, né? O meu recorde, o meu máximo de embriões por ovelha foi 33. Então, o máximo que a gente teve lá na cabanha foram 33 embriões de uma doadora em uma coleta. Mas tem doadoras que dão 1, tem doadora que não dá nada, tem doadora que dá 10, 17, enfim. Mas a média vai ficar aí em torno de 5. Na cabanha, a nossa média é 8. Pode passar, por favor. Por doadora, por coleta, né? E aí vem os desafios, né? Nem tudo é maravilhoso. A gente tem o lado bom e o lado ruim também. A gente fala em procedimento cirúrgico na reprodução, são as aderências, né? Aí está um exemplo. Dependendo de quantas vezes a gente coloca essa doadora em coleta, é natural que com o tempo vá gerando aderências, né?
Até porque o furinho que a gente coloca, passa a sonda, às vezes gera, né, um machucado, um sangramento. Então, com o tempo de coletas, é natural, né, que vá tendo aderências. Então, aí é um exemplo para vocês verem. Pode passar, por favor. Outros exemplos, né? Então, pode aderir ovário em corno, pode aderir omento, é muito comum omento aderir ao corno uterino, né? E isso dificulta até a própria inseminação. Pode passar. E outro desafio é a regressão precoce de corpo lúteo. Vocês estão, não sei se dá para ver, está um pouco longe a imagem, mas onde deveria ter um corpo lúteo vermelho, né, igual na imagem que vocês viram lá do protocolo, tem um CL amarelinho, né? Isso se chama regressão precoce de corpo lúteo. É quando antes do dia da coleta esse CL regrediu. Então, essa baixa progesterona, ela vai impactar desde do quanto dos embriões você vai conseguir recuperar até na qualidade desses embriões. Então, a gente tinha uma taxa até razoável de casos de regressão precoce, e até o projeto do meu doutorado foi com isso, com tratamento para evitar essa regressão, e deu super certo. A gente vai publicar o trabalho agora, se Deus quiser. Pode passar, por favor. E o segredo é estudar, né, em primeiro lugar. A gente nunca pode parar de estudar, de pesquisar. Treinamento, quando a gente fala em técnica, né, técnica cirúrgica, só o treinamento vai propiciar aí esse conhecimento, né, esse resultado. E pode passar. E não desistir, né? Eu sou a prova viva, pode passar, que os meus primeiros resultados, esses daí são dados de um trabalho que a gente vai publicar agora, no mês que vem, se tudo der certo, até os próximos 2 meses. Desde o início, né? Quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a fazer a técnica, a gente juntou todas as informações. Pode passar, por favor. E aí a gente consegue ver a evolução, né, dos resultados. Então, por exemplo, a média de estruturas por ovelha, vocês conseguem ver o quanto que aumentou, né? Então, no primeiro ano a gente tinha dois embriões por ovelha. No 4º ano, são 4 anos, né? Não é pouco tempo. Então, esse ano, com TE, a gente já está no 5º ano, só vem melhorando. De 2 estruturas, a gente passou para 8. Pode passar, por favor. De taxa de gestação, de 25% com 50%. Agora, mês passado, a gente fez uma transferência de embrião congelado, que a qualidade não é a mesma, né, de um embrião fresco. A gente conseguiu 60% em embrião congelado, né? Então, são números que vão melhorando, e isso depende só de treinamento. Pode passar, por favor. E aqui, em relação à taxa de aderência, né? No primeiro ano que eu comecei a fazer, a gente teve uma taxa de aderência permanente de quase 15% das fêmeas coletadas, né? Muita coisa. E depois já não teve mais. Pode passar, por favor. E aí, o que vai valer, né, é o valor disso tudo, né? Então, quando a gente pensa numa biotecnologia, a gente quer uma maior eficiência no rebanho, né? Por isso que a gente vai usar uma biotecnologia.
E isso tem que ter um retorno financeiro para o proprietário. No primeiro ano, cada gestação custou R$ 3.400 por conta dos resultados ruins. Depois, esse valor já passou para R$ 600, né? Porque não é uma técnica barata, os hormônios são muito caros. Depois da pandemia, subiu tudo um absurdo, né? Mas quando o resultado é bom, né, compensa você utilizar. Então, só para vocês verem a diferença gritante, né, de um ano para os outros. Então, tudo isso é treinamento e não desistir. Pode passar, por favor. Então, queria agradecer, espero que tenha ajudado aí um pouco, né, o conhecimento de vocês. Queria agradecer a Cabanha Origens, o SOS Repro, para quem quiser seguir lá no Instagram, grupo de mentoria, o pessoal da USP, o pessoal do GERAD, que é o grupo de estudos, lá da Federal do Rio, a Unip, que eu sou professora. Agradeço todos presentes, estou à disposição para dúvidas, bate-papo. Obrigada, Rafa, mais uma vez. Você está sem áudio, Rafa. Esse negócio aqui. Foi. Vamos passar os 2 vídeos que a senhora me passou antes da gente começar as perguntas. Tá bom. Talvez surja alguma dúvida, né, a respeito das imagens. Anotem aí, pessoal, a palavra-chave é ovulação. Que bom, Roberta. Rafa, não estamos te ouvindo. Uai, gente, fechou de novo? Você falou isso mesmo, acho que você ficou falando um montão sem ninguém ouvir. Então, vamos lá, gente. Eu abri isso e fechou outra vez. Quero agradecer a professora. A gente tem mais 2 vídeos para passar para vocês. Eu vou passar. Se vocês quiserem printar a tela para depois vocês entrarem em contato com a professora Marcela para convidá-la para ministrar palestra na faculdade de vocês. Então, vocês façam um convite. Também fica aí a deixa para quem achou interessante, quiser entrar em contato com ela por e-mail para fazer solicitação de estágio, né? Ela tem aí uma boa taxa de atendimento, né? O Sturt mesmo faz estágio com a professora Marcela. Vocês veem com ela a disponibilidade, pega lá uma cartinha de indicação do professor e tenta estágio com ela. Vocês tiveram aí a honra de acompanhar um pouco do trabalho que ela desenvolve. Já tem mais de 10 anos de atuação, uma profissional totalmente dedicada, uma pessoa que está melhorando aí cada vez mais a questão da pesquisa, trazendo aí informações que vão servir para vocês, para o filho de vocês que for tornar veterinário futuramente. Então, vocês têm que aproveitar essa oportunidade, tá? Então, vocês printem a tela aí, salvem o e-mail da professora, seguem a outra página lá, que é o SS_Repro, depois eu coloco aí no chat o link também para facilitar para vocês estarem seguindo. Vou mostrar 2 videozinhos aqui rapidinho. Anotem a palavra-chave aí, que é ovulação. Daqui a pouco vocês vão precisar dela para colocar no certificado, tá bom? Só um minutinho, deixa eu só tirar aqui para mim poder mostrar os vídeos para vocês. Deixa eu pegar aqui qual que é a tela do meu notebook. Só um instante, peraí. E eu vi que tem mais alguém de São José, mas eu não consegui ver o nome. Tem um monte de aluno da senhora, professora. Eu recebi um monte de mensagem. Bom. Um monte de mensagem. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. O pessoal está confuso com a palavra-chave. Eu vou repetir de novo, daqui a pouco. Não coloquem ela no chat, por favor. O link da presença ainda não mandei, tá? Vamos lá, vou mostrar os 2 videozinhos. Esse aqui é o primeiro, né? Palestra Manejo.
Esse tanto faz. Tá. Tem som, professor, ou é mudo? Esse é mudo. Na verdade, é só para ver assim como que é a imagem, né, em movimento. Eu mostrei a foto, mas é um vídeo bem curtinho, tem 1 segundo só. É muito difícil gravar direto no laparoscópio. Entendo. Conseguiram visualizar? Vou passar mais uma vez. Ô, Rafa, tá para mim não sei se para todo mundo apareceu, para mim não. Eu estou vendo só a imagem, não apareceu não. Ah, Não não abriu. passou? Peraí. A gente está vendo os quadradinhos pequenos. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu tentar com outro reprodutor aqui. Tá vendo agora? Não, para mim tá pequeno ainda. Peraí. Só um minutinho, pessoal. Agora vai Agora dar. foi. Se a senhora quiser falar com as estruturas que o pessoal está visualizando. Então, aí vocês estão vendo tipo um dedo, né? Parece um dedo. Aí é o corno uterino, né? A parte mais grossinha é onde é o local exato aí da inseminação. Aí sempre me perguntam qual que é a maior dificuldade, né, para quem está aprendendo na laparoscopia, porque nem sempre quando a gente entra na cavidade abdominal, o útero aparece assim tão fácil, né? A grande dificuldade para quem está começando e aprendendo é o aumento, porque o aumento ele fica, né? É aquela telinha que fica, que encobre os órgãos. Então, quando ele está por cima do útero, é a parte mais chata, assim, mais difícil. Então, a gente tem que sair dele e chegar no útero. Mas essa é um pedacinho aí só para vocês verem. Às vezes a gente dá sorte, né, de chegar e já tá o útero ali bonitinho, mas às vezes não. Principalmente em doadora que já mexeu algumas vezes, né, é mais difícil. Quando é inseminação assim de primeira vez é mais tranquilo. Esse é um videozinho que eu fiz. Esse tem uma música, mas Agora me sinaliza aí se vai dar certo. Só fazendo uma correção, pessoal, é porque eu tinha esquecido de anotar aqui. Eu falei ovulação, mas a primeira palavra-chave que eu falei é gestação, tá? Então, vocês anotem aí gestação. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá dando para ver, professor? tá. Para inseminação, geralmente eu uso xilazina, 2%. Eu não uso inalatória, não, porque é muito rápido. Aí a pontinha, né, da pipeta. Aí a limpeza, a perfuração. Aí a gente entra com o trocáter. Entrou. Aí primeiro eu faço uma perfuraçãozinha só com a pontinha de uma lâmina de bisturi, depois o trocáter. Rapidinho. Foi, inseminou, tirou da maca. Todas prenhes. Eu vou passar o vídeo de novo sem áudio, que aí a senhora pode comentar e o pessoal vai entender um pouco melhor. Peraí, aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar minha câmera. Vai, se a senhora quiser comentar. Tá, beleza.
Então, aí eu estava falando que quando é só inseminação, o tempo é muito rápido. Então, eu uso só chilazina, eu não uso a inalatória. A gente vai demorar aí, se for uma atrás da outra, uns 3 minutos por ovelha, coisa assim, muito rápida. Geralmente a gente usa 2, 3 macas, porque aí enquanto uma sai, a outra entra. Aí os equipamentos, igual da foto, da palestra. Aí a pontinha da pipeta, né, para vocês verem o quanto que entra na luz do útero. A gente faz a limpeza. Eu entro só com a pontinha de uma lâmina de bisturi para ficar mais fácil para o trocáter entrar. Aí. Entrei, trocáter. E pronto, tá feito. E elas já saem da maca andando. Algumas ficam mais um pouquinho mais grogue, mas elas já saem andando. Top. Vou deixar aqui a questão da tela da apresentação. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aline está a postos para iniciar as perguntas. Olá, boa noite. Boa noite. Podemos começar com as perguntas? Claro, vamos lá. Vamos lá, temos algumas aqui. Deixa eu ver qual a primeira. Bom, a primeira pergunta é do Robson. Na verdade, ele tem 3 perguntas, né? A primeira é: o CO2 o CO2 que é introduzido tem fácil liberação após o procedimento? Então, Robson, boa pergunta. Nem sempre ele já sai rápido, né? Então, sempre, quando a gente terminou o procedimento, eu dou uma leve apertada assim no abdômen, ainda com o trocáter, para ele sair, né? Mas tendo essa ajuda, sai rapidinho. A gente não pode deixar o CO2 lá, porque né, fica muito, o abdômen às vezes fica muito cheio, então a gente tem que tirar mesmo. Só dar uma apertadinha rápida que sai. Ah, sim. A segunda pergunta dele: o custo da laparoscopia é mais elevado devido ao procedimento e é mais vantajoso? Então, em relação a resultados, a gente percebe que sim, né? Esse trabalho mostrou, e na minha prática, com certeza, é bem mais vantajoso, ainda mais quando a gente trabalha com sêmen congelado, né? Que a qualidade não é a mesma do que um sêmen fresco ou resfriado. Então, com sêmen congelado, com certeza vale a pena. E depois, qual que foi a pergunta? Do custo, né? Isso, ele pergunta se o custo é mais elevado e se é vantajoso. Então, o custo, ele vai ser mais elevado, né? O valor que o veterinário vai cobrar do proprietário, ele vai ser mais elevado do que comparado com as outras técnicas, né? Porque o material que você vai utilizar é maior, vai entrar anestésico, alguns materiais a mais, né? Mas a gente tem que pensar o que o resultado vai gerar, né, para esse produtor, e é isso que a gente tem que mostrar. Então, não é só passar o valor e pronto, você tem que provar para ele que vale a pena fazer essa técnica, porque o resultado dele vai ser maior. Verdade. E vai compensar o investimento, né? Tem que mostrar para ele que realmente vale a pena ele estar pagando esse valor, né? Que ele vai obter resultados, né? Sim, com certeza. A próxima pergunta do Robson ainda. Ele diz: observei que usou um antisséptico à base de iodo. Li em alguns estudos em humanos que a clorexidina alcoólica é muito utilizada, pois minimiza os riscos de infecção da pele. Em ovelhas pode ser usado? Pode sim. Eu usava clorexidina também,
mas depois eu mudei. Prefiro, eu acho que a base de iodo é mais, faz parte mais da rotina, né? São produtos que a gente usa mais a campo. Então, os dois. Você pode usar os dois tranquilamente, que vai dar um bom resultado. Próxima pergunta agora é da Rosilene. Na inseminação de prenhez gemelar, já vi muitos casos de ovelhas congênios. Então, essa questão do gemelar é comum com inseminação, monta natural, né? A espécie tem essa característica. O que vai determinar o número de filhotes também é a dosagem do novo hormônio, né? Do ECG, da gonadotrofina equina, que a gente usa no protocolo hormonal. Então, se você utilizar uma dosagem além do que deveria, pode aumentar o número de ovulações e aí ter mais filhotes também. Mas é uma característica comum da raça. A gente vê, às vezes, ovelhas que nem fizeram, né, nem passaram por protocolo hormonal, que tem 3 filhotes, né? Então, é da espécie mesmo. Agora uma pergunta da Roberta. Na inseminação artificial, existe a possibilidade de não vingar o feto? Na inseminação? Isso. Sim, né? A gente fala aí na inseminação por laparoscopia em torno de 70%, vai? Eu digo uma taxa de 70% de prenhez. Então, de cada 10 ovelhas inseminadas, 7 vão ficar prenhes e 3 não. Então, é mais ou menos essa taxa. Tá, temos aqui a pergunta da Ingrid. Qual o tamanho médio dos embriões? São encontrados embriões gigantes e esses são utilizados? Não, embrião gigante, não. Assim, tem várias classificações de desenvolvimento, né? A coleta, ela é feita a partir de 5 dias. Então, em ovelha, a gente coleta ou 5 ou 6 dias. Mais que isso não e menos que isso também não. Com 5 dias, é comum a gente ver mórula, né? Que é uma fase aí de desenvolvimento. Depois, essa mórula, ela vai virar um blastocisto. O blastocisto, ele é muito maior do que o blastocisto expandido, por exemplo, ele vai ser muito maior do que a mórula em tamanho. Mas isso é por conta do desenvolvimento, não que aconteça por outro motivo, tá? Temos agora a pergunta médio. Ah, não, essa aqui já foi feita, da Estefânia, desculpa, Estefânia agora. Em caso de aderência, qual o procedimento a ser seguido? Então, a aderência que é o nosso vilão. Nossa, no começo, primeiro ano aí de transferência, eu acho que eu sonhava com aderência. A gente fica com tanto medo, né? Porque se uma fêmea tem uma aderência igual eu mostrei para vocês, daquela permanente, aconteceu isso com 2 ovelhas, elas não emprenharam mais, assim. Foi uma aderência que tirou elas da reprodução. Então, é a nossa dor de cabeça. E o que faz quando dá aderência? Quando a gente percebe que essa fêmea está tendo uma aderência leve, né, com alguma estrutura aderida, a gente coloca ela para ter uma gestação normal, né? Então, ou você põe uma monta natural, ou você insemina, né? Deixa ela gestar, deixa ela terminar uma gestação. O fato desse útero, né, se tornar gravídico, ele vai aumentar de tamanho e tudo, às vezes resolve essa aderência leve. Então, é o que a gente faz, colocar essa fêmea para gestar, mas se não resolver, aí você deixa ela só em monta natural, por exemplo, né? Tem que tirar ela desse time aí de doadoras que faz biotecnologia.
Tá, agora temos a pergunta do Gustavo. Quais materiais você recomenda para estudo? Material de leitura? Opa, quais matérias você recomenda para estudo? Aqui ele escreveu errado. Quais matérias? Mas matérias em que sentido será? De Gustavo, se você estiver materiais. aí, Ele falou que é materiais mesmo. Material. Ah, tá, ele colocou aqui no chat. Materiais mesmo. Gustavo, eu acho assim, um livro que eu sempre sonhei em trabalhar com reprodução. Essa foi desde que eu decidi que eu ia trabalhar com pequenos ruminantes, né? Meu sonho sempre foi trabalhar com a reprodução. E eu lembro até hoje, assim, o meu primeiro trabalho financeiro, né? Que eu tive um pagamento ali financeiro. Meu primeiro dinheiro eu comprei o livro do Rafez, aquele de reprodução, né? Acho que a maioria de vocês já deve conhecer. E é um livro assim, que eu gosto muito. Eu acho que ele é super completo. Então, a primeira coisa, assim, se você quer trabalhar com reprodução, né? Se é esse o intuito, estuda essa reprodução geral, assim, saber fisiologia da reprodução é algo libertador, assim, que você vai saber mexer em protocolo hormonal, né? Você vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu acho que estudar a reprodução de maneira geral, incluindo saber bem de fisiologia, sabe? A partir daí você vai, né? Mas tem livros de biotecnologia da reprodução, só de ovinos e caprinos também já tem uns 2, 3 livros bons. Depois eu posso indicar para a Rafa e ela passa para vocês, tá? Bom demais, eu tenho material também, professora. Enquanto vai fazendo as perguntas, eu vou criar o grupo de pequenos ruminantes, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, gente, eu estou tarefada com prova. Aí eu mandei no chat, eu já vou colocar a professora como ADM também, daí a gente coloca os materiais lá para vocês. Fechou. Boa. A próxima pergunta aqui é do Fábio. Ele tem 2 perguntas. A primeira é: como está a aceitação da inseminação no mercado? Tá. Então, a gente percebe que os produtores eles estão aceitando cada vez mais, né? Essa parte de biotecnologia é algo que é muito presente já na criação de bovinos, por exemplo, né? E são tecnologias que têm evoluído muito rápido, então tem sido cada vez melhor. O profissional que quer trabalhar com reprodução, né, de ovino e caprino, por exemplo, eu aconselho que saiba fazer um exame de ultrassom e fazer a inseminação. Bom, agora temos a última pergunta aqui, é do Fábio também. E ele pergunta: a técnica para caprinos é a mesma? Para caprinos, não. Para caprinos, a cérvix das cabras, ela não é tão tortuosa e tão difícil de passar igual das ovelhas. Então, nas cabras, a gente consegue fazer utilizando, né, passando a cérvix. Não precisa ser cirúrgico, mas dá também para fazer, né? Dá também. Pode ser ou por laparoscopia, mas por conta da cérvix não ser tão tortuosa, a gente pode optar pela transcervical. Surgiu uma pergunta aqui no chat do Lucas, e ele pergunta: na inseminação artificial também tem se usado o misoprostol? Eu vi essa pergunta. Lucas, cadê o Lucas? Misoprostol, eu não sei, Lucas, o que é? Os em bovinos? Pessoal, se vocês quiserem abrir o áudio e fazer a pergunta para ficar mais claro, tem totalmente liberdade agora. Oi, professora. Sou eu, o Lucas, Oi, daqui da Unip, São José. Eu sei, já te vi aqui faz tempo. Então, o misoprostol, eu achei ele em literatura, em um dos artigos que eu te mandei sobre mote em ovinos. A prostaglandina é um.
Então, pelo nome eu já pensei que se tratasse de uma prostaglandina, mas no misoprostol não, a gente costuma o cloprostenol mesmo. E o dinoprost também, que tem se usado mais. Esse eu nunca nem vi no mercado, mas tem já comercial? Já tem sim. Ah, Se você não pesquisar o conheço. nome dele, às vezes já aparece até o preço. Ah, é? Ah, eu vou Se pesquisar. pesquisar o preço, Não conheço, a gente acaba usando mais o cloprostenol mesmo. e qual que é melhor, clopidogrel ou dinoprost? Então, os dois diz a ecologia que tem o mesmo efeito, né? Eu estou habituada a usar o cloprostenol, então eu acho que eu não vou mudar por agora, não. Vou continuar com ele. Mais alguém tem alguma pergunta? Se quiserem falar ou então enviar aqui no chat. Imagina. Oi, Stuart. Ô, professora, é necessário fazer algum intervalo do procedimento para monta natural, para não ter um excesso de hormônio nos animais? Então, em relação a hormônio, o que geralmente, né, depois de um longo tempo que a gente usa, é a gonadotrofina coriônica equina, o ECG, né, que é o novo hormônio, ele pode gerar anticorpo nessas fêmeas se a gente vai utilizando muitas vezes, né? Particularmente, a gente tem fêmeas que eu faço protocolo há anos e não percebi esse problema, sabe? De diminuir resposta, mas a gente sabe que acontece, que pode acontecer, né? Então, eu vou usando até o momento que eu achar que ela não está respondendo, aí você dá um intervalo. Mas, por exemplo, de TE, o intervalo que eu dou é a cada 3, 4 meses. Aí você pode repetir o procedimento. De inseminação, a gente tem que pensar, por exemplo, né? Você inseminou uma vez, vamos supor que a fêmea não emprenhou. Aí você tenta uma segunda vez logo em seguida, vai, no mês seguinte você usou o hormônio de novo e inseminou. Aí dessa vez, né, a gente espera que ela emprenhe. Aí já vão ser aí 5 meses de gestação, mais 2 de desmame. Então, vai tendo um intervalo maior, tá? E na transferência de embrião, a dosagem que a gente usa no protocolo do ECG é bem menor do que no caso de uma inseminação. Eu, particularmente, não vejo esse problema, mas a gente sabe que existe. Sabemos que Professora, tem uma pergunta. Ah, pode falar, pode falar. sabemos que o número de profissionais não acompanha a demanda de animais. Aonde que a gente encontra cursos para fazer de especialização nessa área, na área de inseminação, transplante de embriões, ultrassom de pequenos? Então, essa parte de cursos de pequenos ruminantes é algo assim que é difícil da gente encontrar mesmo. Lá na propriedade, eu costumo fazer alguns cursos, né, de ultrassom, de inseminação, a gente faz. Então, se alguém tiver interesse também, é só entrar em contato. Mas é uma área mais difícil, né? Inclusive, eu saí da faculdade procurando uma pós-graduação, por exemplo, e fui parar no mestrado por conta disso, né? Porque não achava cursos, mas cursos de ultrassom, inseminação, lá na Cabanha a gente oferece sim. Quem tiver interesse, só mandar uma mensagem, tá? Obrigado. Professora, tem uma pergunta aqui no chat aqui que enviaram. O Alan está perguntando: você aceita estagiários de outras faculdades e região? Então, Alan, a gente aceita. É que a Cabanha, eu não fico lá direto, né? Então, eu sou a veterinária responsável, mas por ser em outra cidade, eu não fico lá direto. O que eu costumo
fazer com quem tem interesse é marcar visitas. Então, quando for fazer procedimento, vai. Mas eu posso indicar algumas cabanhas maiores para quem tiver interesse. Eu posso passar sim. Conheço algumas. Em outras regiões tem o Lucas, que está aí, já fez estágio fora aqui de São Paulo. Então, tem alguns lugares para indicar. Se alguém Mas tiver mais alguma pergunta... Aberto também. Visita sempre. Oi. A senhora faz uso Oi, da Rafa. a senhora faz uso da ozonoterapia na reprodução de ovinos? Nunca usei, Rafa. Tem uma professora lá da Unip, a Selene, quem for de lá vai saber. Ela adora. Eu nunca usei. Top. Qual foi as maiores dificuldades que a senhora passou ainda em graduação sobre... eu acho que a senhora sempre despertou interesse, né, durante a graduação, de querer trabalhar com ovinos. Quais foram os maiores desafios que a senhora passou? A faculdade te deu esse aporte? Tinha disciplinas que falavam sobre ovinos na época que a senhora fez faculdade ou depois na especialização, doutorado? Então, isso foi uma grande dificuldade. Eu, quando estava na faculdade, não se falava muito igual hoje, né? Deixa eu só diminuir aqui, minha bateria tá... Foi. Vamos ver se agora vai. Está diminuindo a carga. Não era falado igual hoje, né? Por exemplo, não tinha um professor que era especialista em caprinos e ovinos. Isso não tinha. E aí eu fui parar no mestrado por conta disso, porque não achei uma pós-graduação que falasse sobre pequenos ruminantes. Então, e até hoje não tem, né? A gente acaba indo em cursos de bovinos, por exemplo. É uma área mais difícil ainda. Entendo. Qual é a dica que a senhora tem para deixar, principalmente para os graduandos que querem ingressar nessa área e queiram trabalhar com a reprodução de ovinos? Porque aqui no Nordeste, essa questão dos pequenos ruminantes é bem forte, né? Aqui, bovino e equino ainda está um pouco em ascensão. Qual que é a dica que a senhora tem para deixar para o pessoal? Eu acho que a professora caiu. Deixa eu ver se ela volta. Será que não descarregou o celular dela? Ela falou que estava acabando a bateria. Eu acho. Só um minutinho, gente. Essa profa volta. E, pessoal, já eu libero a lista de presença para vocês, tá? O certificado de vocês está pronto e aí ele tem uma carga horária, eu tenho que cumprir a carga horária dele aqui na nossa reunião. O link do grupo de pequenos ruminantes está aí no chat. Vou mandar o link do meu WhatsApp, que às vezes a pessoa está pelo computador e não consegue acessar. Aí vocês me mandam mensagem. A moça que queria o grupo de necrópsia, a gente tem um grupo de perícia veterinária. Eu acho que eu tenho 2 vagas lá. Se ela quiser entrar, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para ela mandar mensagem. Só um minutinho. Eu tenho outros grupos também. A gente faz a verificação dessa galera que entrou aqui no grupo de pequenos ruminantes. Eu peço o atestado de matrícula, né, ou o print do portal acadêmico, só para vocês me confirmarem, apesar que vocês, nessa palestra, vocês tiveram que colocar o RA de vocês, que é a matrícula, né? Tinha muita gente com dúvida ainda. Tá aqui o link do meu WhatsApp, para a Nailde chamar lá, e para quem quiser entrar nos outros grupos também, e não tiver conseguido entrar nesse pequeno ruminante, é só me mandar uma mensagenzinha, tá? A gente vai fazer a verificação do grupo com os membros que estão aqui. Eu vou fazer uma divulgação lá no Instagram para a gente preencher as vagas. Eu acho que até na segunda-feira a gente já libera o grupo aí para conversa. Mando aqueles videozinhos que a professora passou para mim, né? Que ela já tinha me autorizado a passar para vocês. A gravação, a professora Marcela liberando, eu já libero para vocês em 7 dias, né? Eu coloco aí para vocês. Daqui a pouquinho, deixa eu só ver se a professora vai voltar.
E daí eu repito a palavra-chave para vocês, né? Porque eu falei 2 palavras-chave e o que vai valer é a primeira. Deixa eu só ver aqui se a professora descarregou. Enquanto isso, pessoal, enquanto a professora não volta, quem tiver interesse, está abertas as inscrições para a palestra de amanhã, tem poucas vagas. A palestra de amanhã é sobre... Ó, a professora está online, acho que ela voltou, peraí. Tem poucas vagas, tem o quê? 150 vagas para a palestra de amanhã de interpretação do hemograma. A Beatriz já mandou aí no chat. Deixa eu só ver se a professora vai poder voltar aqui, tá? Para a gente tirar mais algumas dúvidas com ela e a gente liberar. Ó, vou mandar aí para vocês. Vocês se inscrevam, a palestra vai ser amanhã. Vai ter sorteio de uma vaga de inscrição do curso. Todos os inscritos terão direito a 10% de desconto. O curso tem valor de R$350, aí tem o cupom de desconto, né? Tá tendo sorteio lá no meu perfil de um cupom de 50%, então fica aí mais barato, né? Vou colocar aí no chat, se vocês quiserem participar. Oi, gente. Nossa, desculpa. Sem problema, professora, previstos acontece. Minha bateria, não sei o que aconteceu, descarregou do nada. O meu também, Voltei. meu também desliga. Desculpa, Rafa. Eu vou lá, vou repetir a pergunta. Vai, por favor. O que a senhora tem de dica para os futuros graduantes que queiram trabalhar com ovinos, né? E também para os profissionais que estejam aí querendo ingressar nesse mercado? Porque aqui no Nordeste, o mercado de pequenos ruminantes é bem forte, tanto caprino quanto ovinocultura é bem enraizado aqui, né? Agora que bovino está começando as empresas de inseminação chegar aqui, começar a trabalhar em cima disso, a reprodução equina está nascendo aqui ainda, então é uma coisa que ainda está em ascensão, está gerando aí várias oportunidades, principalmente para quem tem interesse, né, em fazer estágio, os profissionais aqui estão dando muita oportunidade nesse sentido. Então, eu queria saber da senhora quais as dicas que a senhora tem para deixar para os alunos hoje. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, para quem quiser trabalhar com caprinos e ovinos, que tenha um conhecimento específico, né, da espécie mesmo, porque tem muita gente que trabalha, conhece, tem prática com bovinos, por exemplo, e acha que vai se dar bem no manejo, né, dos caprinos e ovinos, mas não é completamente diferente. Até o ovino do caprino é muito diferente, né? A gente acaba tratando eles como sendo quase a mesma espécie, mas não é. Então, que tenham um conhecimento específico, né, de pequenos ruminantes, que conheçam bem as diferenças, as necessidades, o funcionamento, né, de cada manejo, de cada necessidade mesmo deles, né? Então, estudem bastante, assim, temas específicos, conheçam diferentes criações em diferentes regiões, porque o ovino criado aqui em São Paulo é completamente diferente de um ovino criado no Nordeste, né? Que é completamente diferente de um ovino lá do Centro-Oeste. Então, que conheça, né, essas diferenças de regiões, porque não é mesmo sendo a mesma espécie, o tratamento, o manejo é completamente diferente. Os tipos de doenças, né? Eu tenho um irmão, Rafael, que mora no Nordeste, ele mora lá na Bahia, em Juazeiro, trabalha com caprinos leiteiros lá, e eu já fui visitar ele um tempinho atrás, e é completamente diferente, né? O tipo de doença, o tipo de alimentação
É completamente diferente. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, lá, a Fernanda de Juazeiro. Quem tiver a oportunidade de conhecer esses diferentes sistemas de produção, eu acho super válido. E estudem, né? Tentem ter o máximo aí de conhecimento, de contato, porque são animais bem diferentes, né, dos outros, que vocês acabam tendo mais contato na graduação. Os meus alunos aqui de São José, a gente tá mais acostumado lá trabalhar lá no hospital lá com eles, mas quem não tem muito contato, vale a pena. Teve mais pergunta aí? Muito top. A Aline vai fazer. Rafa, tem mais uma perguntinha. Tem uma perguntinha aqui da Emanuele. Qual é o melhor local para fazer pós em caprinos e ovinos? Sou do Rio de Janeiro. Então, Emanuele, não tem uma pós específica, né? É isso que eu estou falando. Vamos criar uma. Não tem pós específica. O que você vai encontrar é alguma pós de bovinos que tenha um módulo, por exemplo, que fale de caprinos e ovinos. O que você pode fazer é fazer uma pós para bovinos e dentro desse conhecimento, né, e se guiando para os pequenos ruminantes. Mas não tem uma pós específica ainda. A mesma pergunta, era quase a mesma pergunta, né, do Hugo. Ele também perguntou qual é o melhor local para fazer uma pós em caprinos e disse que é de Uberlândia, Minas Gerais. Então, precisamos montar. Por enquanto, só essas perguntas mesmo. Rafa, com você. É muito importante, pessoal, você já fala no ouvidinho aí da coordenação do curso de vocês, sobre a respeito, que vocês têm interesse em aprender mais sobre ovinos, né? Que aí o pessoal consegue fazer acontecer, né? A professora tem aí a disponibilidade, né? Às vezes o interesse em fazer parte, né, de um projeto desse. Eu já vi bastante amigos meus, né, conseguirem começar essa questão, principalmente silvestres, né, amigos meus que tinham bastante influência nesse meio, conseguir aí, com algumas faculdades, iniciar um projeto de pós-graduação. É um assunto, assim, sério, mas que acho que se tiver demanda, procura, eu acho que sim, as instituições, elas podem olhar um pouquinho por esse lado, né? É bem legal. O Hugo falou aí, vou ter que fazer pós em boiatria de ruminantes, então. Mas a gente vai, vocês correndo atrás, tem certeza que... E para quem faz, por exemplo... Cortou o áudio, professor. Você vai falar alguma coisa, Marcela? Não, Rafa, é que você estava falando. Não, o que eu ia falar é, por exemplo, se alguém for fazer residência, né, em alguma universidade, na parte de ruminantes, acaba vendo tudo também, né? É bem legal. É legal essa questão. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente sabe aí que é um pouco escassa essa questão, mas a gente vai fazer o possível, se depender de mim, entrar em contato com alguma instituição também, estou à disposição para fazer sugestão. Tem muitos cursos de veterinária hoje, né? Tem quase 480 cursos de veterinária, então desses aí, pelo menos uns 2 ou 3 podem começar a trabalhar em cima disso, né? Que tenho certeza que existem mais profissionais também, como a professora Marcela, e futuramente ela vai lançar alguns cursos, então vocês deixem anotado o Instagram dela para vocês acompanharem as novidades, né, com ela. O estúdio pode dar depoimento também, se ela quiser abrir o áudio, falar como é que é esse estágio lá com a professora, que a gente escutando de outra, né, a gente toma assim mais segurança para poder ir. Gostei muito, professora, da metodologia de ensino da senhora, a forma que você explanou as coisas. Eu acho que foi um aulão aqui para todo mundo conhecer um pouquinho desse mundo, né, de procedimento cirúrgico. É um tema, assim, amplo, que a senhora pôde abordar bastante coisa, e eu tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou um pouco, né, coisas que às vezes viram durante a faculdade, a senhora esclareceu muito bem. Eu fiquei muito feliz, né,
o Fábio ter feito essa indicação, né? A senhora se mostrou totalmente solícita ali nos preparativos da palestra, tem totalmente meu apoio para os cursos presenciais que a senhora for ministrar. Se tiver ideia de alguma coisa que dê para trazer aqui para o online, né? Alguma coisa, o Sturt pode ficar com essa parte de organização, de logística, de ver com a senhora como que funciona, né? Essa parte técnica. E aí podem utilizar do meu espaço aqui para trazer cursos, né, para essa galera que tem muita gente que se interessou. As inscrições ficaram travadas aí, acho que umas 4 horas, porque as vagas de estudante tinham acabado e eu acabei fazendo umas coisas que da faculdade não consegui, mas teve aqui hoje aqui prestigiando a senhora. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar, deixa eu só atualizar aqui. Teve bastante gente, teve mais de 115 ouvintes aqui, e a gente fica muito feliz em saber que vocês têm interesse em aprender, né, sobre o Vino. A professora tem aí totalmente a disponibilidade de ensinar para vocês. A gente vai desenvolver um trabalho aí legal nesse grupo de pequenos ruminantes. A professora Marcela tem um grupo, né, uma mentoria lá no Telegram, depois vocês vejam com ela se ela aceita estudante, como é que funciona, né? Manda um direct lá no Instagram para ela, conforme a disponibilidade dela, ela pode estar incluindo vocês, né? Porque é sempre bom esses profissionais, como a professora, né? Tem outros profissionais também que têm esse grupo, né, de orientação e ajuda bastante as pessoas. Pronto, a Giovana já fechou o áudio. Vou mandar aí para vocês o link do formulário da presença. A palavra-chave eu vou repetir mais uma vez. Então, anotem aí no WhatsApp para vocês não esquecerem. Deixa eu só conferir aqui mais uma vez. Que o calor aqui está fazendo eu esquecer até das coisas. Mas a palavra-chave é reprodução, viu, pessoal? Reprodução. A senhora quer fazer mais alguma explanação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estamos aqui. Eu queria agradecer, Rafa. Queria agradecer você, o Sturt. Foi ótimo. Nossa, quem me conhece sabe que eu amo caprinos e ovinos. Estou à disposição para quem precisar. Você, se quiser algum outro dia marcar um outro assunto, estou super à disposição. Adoro, né? A minha alegria é ficar lá suja de cocô de ovelha, do cabelo ao pé, na roça lá. E muito obrigada, foi um prazer aqui conversar com vocês, tá? Estou à disposição. Gente, eu estava vendo só se vocês estão atentos à palavra-chave, gente. A palavra-chave é gestação. Aqui está muito quente, agora está 27 graus, vamos ver. Gestação, viu, pessoal? Vou colocar aqui. Professora, pode deixar que eu vou ir fazer estágio com a senhora. Vou pegar aí minha câmera do meu celular, nós vamos gravar essas laparoscopias aí, nessas inseminação, vamos fazer um curso aí online, vamos botar todo mundo aí para se inscrever. Gente, tá fazendo muito calor, gente. Eu tô aqui de pijama. Nossa, e aqui tá mó frio. Então, deixa eu transferir um tiquinho para a senhora. Ó, o link da presença tá aí, eu vou deixar vocês por 5 minutinhos aí para vocês. Calma, gente. A palavra-chave é gestação, é isso mesmo. O estúdio está aqui me lembrando aqui. Isso que é bom ter uma equipe que está atenta, viu? Porque aqui eu tô derretendo, gente. Deixa eu ver aqui. Quando eu for para o Nordeste, eu aviso vocês. Pode vir, professora, pode vir. Eu esqueci de fazer o convite, o calor tá me acabando aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Gestação, gente. Aqui no nosso campus, eu sempre brigo com o pessoal para a gente tentar trazer palestrantes de fora, né? Eles têm muita questão de logística, de avião, das coisas, porque aqui nós é um cafundó de ajuda, professor. Aí eles chamam bastante a questão dos professores da universidade, né? Mas a gente tenta trazer um evento online, tenta trazer você também, não só aqui para o nosso campus, né? Para os outros. E aí, pessoal, foram faladas 3 palavras-chave, mas a palavra-chave, quem assistiu desde o início sabe qual que é a primeira, né? Calma aí. A palavra-chave é gestação, gente, vocês vão me deixar doida. Pronto. Ó. Prontinho. Então, a senhora pode vir aqui para o Piauí. Aí, ó, tem bastante
pessoas aqui interessadas, né? Recentemente, um amigo meu fez uma pesquisa com reprodução de caprinos aqui. Achei bem legal a defesa de TCC dele. O certificado de vocês já estão prontos, eu vou enviá-los. Ele chega daqui 1 hora no e-mail de vocês, tá bom? Aí, se tiver um bendito cujo que escreveu com o nome errado, entrar em contato comigo para a gente fazer a correção aí em até 15 dias, tá bom? Mais alguma pergunta? Queria aproveitar e te parabenizar por esse seu grupo aí de ajuda aos veterinários. Muito bacana, viu? Parabéns. A gente está aí. Eu tenho vários outros grupos, né? Tem grupo de grandes animais, tem de pequeno, tem grupo no Telegram também. Eu tenho um canal no Telegram que tem bastante arquivo, professor. Já está com 52 mil arquivos. Depois eu vou inserir a senhora lá. Foi muita correria essa semana, senão eu já teria feito esses convites para você, né? Eu comecei com os grupos de estudo quando eu tive que trancar minha faculdade, lá em 2016 ainda, sabe? Aí eu comecei a ajudar o pessoal com os grupos, né, de debate, essas coisas. Depois de 1 ano, fiz meu Instagram, e daí as pessoas começaram a vir. Hoje a nossa família aí tá bem grande, tenho o que no WhatsApp, quase 14 mil contatos. Todo mundo que entra nos grupos, a gente faz verificação, pede um comprovante que a pessoa estuda veterinário, que é médico veterinário. Eu estou com 3 grupos de médicos veterinários aqui no WhatsApp, então sempre que surge vaga de estágio, eles me comunicam. Eu sempre indico um estudante, alguém que a gente sempre vê participando das coisas, né? A gente vê que vale a pena. Consegui vaga de estágio para muita gente ainda nesses quase 5 anos que eu estou contribuindo aí com a veterinária. E aí a gente vai fazendo as coisas e Deus vai abençoando a gente. É rotina de estudo, né? Eu tô no 4º período, ou para o 5º agora, mês que vem, se Deus quiser. Nós vamos fazer foto de 50% médico veterinário sem terminar as disciplinas do 4º, porque não são todas as disciplinas que estão fazendo. Aline, o formulário está aceitando respostas, 79 pessoas já responderam aqui, tá? Então, quando for responder aí, quando colocar no formulário, coloca o nome completinho, né? Tipo, começa a escrever Rafa com R maiúsculo, tudo bonitinho, para que às vezes, se tiver de fazer correção, é só eu copiar e editar aqui e enviar para vocês, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou. Professor, pode deixar que nós vamos dar um jeito de ir aí passear na sua cidade. E lá, eu já estou devendo Estou devendo uma visita para o Aí, Aline, não, pode chamar a professora Marcela para palestrar lá na sua faculdade, ó. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Foi muito boa mesmo. Ô, Rafa. Oi. Queria agradecer a professora Marcela, que aceitou o convite. Agradecer a você que disponibilizou o espaço. Eu sou meio que suspeito para falar dela, porque eu já conheço antes de estar cursando veterinária, ela já inseminava meus animais antes do curso, e através dela me apaixonei pela área de reprodução e fico pentelhando ela para aprender, para poder conhecer um pouco mais, e fico pentelhando o povo para abrir espaço para a gente, para poder ensinar o pessoal um pouco mais, para trazendo um pouquinho de conhecimento, porque a agricultura, é uma área bem grande, porém há poucos profissionais. E queria agradecer mais uma vez ela por essa oportunidade de passar um pouco mais de conhecimento para a gente. Um pouco não, né? Muito conhecimento. Obrigado a todos vocês. Realmente, tudo que você elogiou da professora, para mim, superou as expectativas. Ele falava assim, Rafa, eu vou te indicar uma médica veterinária top da reprodução, que sabe demais, que trabalha bem demais. Eu estava assim, sabendo. Falei, você está enchendo muita bola dessa pessoa, né? E aí, o carinho da professora comigo, agora na apresentação. Eu já estou aqui programando, porque, assim, aqui está incerto, né? De quando vai começar minhas aulas de novo. Só sei que dia que vai acabar esse semestre. Mas depois a gente vai preparar um sábado aí cheinho de palestra para vocês. A gente pode
Pode botar até a professora Marcela para palestrar pelo menos 2 vezes nesse sábado aí, uma para começar e uma para encerrar, para o povo ver que o evento vale a pena. A gente vai organizar aí, chamar outros colegas também que trabalham com reprodução, com ovinos. A gente vai fazer um dia só de pequenos ruminantes para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Só falta a gente organizar direitinho, né? Agradecer também a minha equipe que esteve aí com a gente, a Aline, o Fábio, quem mais que teve aqui? A Beatriz, a Patrícia, né? Teve outros colaboradores aqui, a Gabriela. Essas pessoas fazem acontecer, elas divulgam, elas tiram as dúvidas, elas tiram tempo para proporcionar esse evento para vocês. E assim, a gente vai continuando junto aí. Vamos ter mais eventos, sim. Aqui a tadinha da Carla. Eu não falei seu nome porque eu sabia que ia brigar. A Carla está lá em Barra do Garça, lá assistindo, colaborou aí também com o nosso evento. Agradecer os outros amigos aí também, que eu não citei o nome. E a presença de vocês, que sem vocês, né, e a professora, nós não estaríamos aqui. Tá bom? Meu agradecimento a todos. Vou deixar a professora descansar. E o calor tá me matando, gente. Todo mundo... Eu que agradeço. Obrigada. Ó, tem 96 respostas aqui. Nem todo mundo preencheu a lista de presença ainda. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Como é que é, professora? Conta aí para nós. Aí em São Paulo, tem muita procura dos proprietários a respeito de reprodução? Como que funciona aí? Então, Rafa, aqui no Sudeste, as propriedades são menores, né? Principalmente aqui em São Paulo, de quem trabalha com ovinos. Então, o pessoal acaba usando muito a reprodução para otimizar, né, esse ganho genético, os rebanhos de alto valor genético, né? E aqui em São Paulo, mais específico, é o que predomina. Então, rebanhos de alta genética e que precisam, né, dessas biotecnologias para acelerar o rendimento aí de animais e otimizar, né? Então, se utiliza bastante. Diferente aí do Nordeste, por exemplo, né? Aí acho que tá começando de uns anos, mas um pouco mais lento do que aqui em São Paulo, né? Interessante. Aqui eu conheço alguns caprios, alguns Instagrams que trabalham, eu acho bem interessante. Teve uma amiga minha que foi fazer estágio, ficou um mês lá e voltou elogiando assim, sem base. A senhora conhece alguma fazenda assim que é referência na produção de ovinos? Que a senhora queira contar para a gente? Aqui em São Paulo? Aí no É. Nordeste tinha aquela Caruatá, não sei se eles continuam. Não? Tem a Buriá de ovinos Dorper. Tem algum que tem lá pro Nordeste. Bacana. Maceió, né? Tem a Boa Vontade em Maceió. Maceió, aliás, 2 anos atrás foi a Nacional do Dorper em Maceió. Eu não conhecia, a gente foi para lá, né? Nossa, que lugar maravilhoso. Vale muito a pena. Que top! Quanto custa em média os materiais que a senhora precisa para trabalhar com reprodução de ovinos? Que tipo você fala de material? Quais? Aqueles que a senhora mostrou nos slides, qual mais ou menos o custo-benefício para quem queira trabalhar? Eu acho que depende muito de volume, né? Todo equipamento, eu acho que a gente tem que pensar no volume que você vai ter para utilizar, né? Ultrassom, por exemplo, é um equipamento que, se você pensar assim no valor rápido, você vai achar caro, mas eu já estou no meu segundo ultrassom. O primeiro que eu comprei foi logo seguido assim que eu me formei. Eu usei ele por 10 anos. Então, assim, é um equipamento que, se você cuidar bem, você consegue usar bastante tempo, né? Render bastante. Então, hoje em dia, por exemplo, se você for comprar um ultrassom, você vai pagar o quê? Uns 15 mil reais, vai? Eu conheço aqui em São Paulo, por exemplo, tem empresa que vende a 12 mil, 13 mil, um aparelho novo.
né? Fora que você pode comprar usado, por exemplo. Então, eu acho que vale bem a pena, né? Então, os aparelhos de laparoscopia, os meus, por exemplo, eu comprei usados, né? Se você for comprar novo, é muito mais caro. Mas usado, você vai achar aí em torno de uns 10 mil reais também. Então, assim, eu acho que juntar volume, né? Se você tiver um volume de clientes, de procedimentos que você consiga fazer, eu acho que vale bem a pena. Muito O meu top. ultrassom, nossa, se pagou várias vezes. Ô, Rafa, Oi. só para ressaltar, fez a junção perfeita, porque ela é uma excelente profissional na área de reprodução, e o marido dela, o Luiz, é um especialista na área de aprimoramento genético. O que ele sabe na área de ovinos Doppler, meu, é impressionante. Você olha, você fala para ele assim, o número do animal, o tatuagem animal, ele sabe a linhagem inteira. É um cara que, meu, conhece muito, tem um conhecimento vasto na área. Por isso que a cabanha dele, Origens Doppler, é uma das melhores que nós temos. Top demais. Aqui a família inteira entrou na dança. Desde as crianças, todo mundo vive a ovinocultura todo dia. Ah, isso é muito bom, essa questão. E na sua vivência na universidade, os alunos demonstram bastante interesse, né, por essa área, professora? Então, não é uma área que chama tanto atenção, sabia? Mas o que acontece muito eles se formam e aí depois vem, professora, me chamaram para trabalhar com ovinos, me ajuda, pelo amor de Deus, sabe? Eles não dão tanta importância quando estão na faculdade, eles gostam tudo, porque no nosso campus a gente tem bastante animais, elas vão parindo e todo mundo acha lindo, né? E são mesmo os filhotinhos, mas às vezes não dão tanta importância ao longo da faculdade. E aí depois se formam e vêm as oportunidades, sabe? E aí eles percebem que não deram tanta importância e aí vem pedir ajuda. E óbvio que eu ajudo sempre, recebo eles lá, falo, então vamos, vem relembrar, sabe? E é bem bacana, mas eu vejo que não é uma área, sim, perto de bovinos, equinos, até perto de silvestres, não é uma área menos popular, né? Que a gente vê. Entendo, é bem legal. E você gosta de uma carne, de um churrasquinho de cordeiro, Rafa? Olha, aqui no Nordeste a dona Sandra faz um carneiro que só Deus vendo. É bom, viu? Eu aprecio. Eu não falo isso muito nas redes sociais, não. O povo fica bravo. Quando eu fui para o Nordeste, eu comi lá no Bodódromo, lá em Petrolina, né? O Bodódromo fica em Petrolina. Que coisa maravilhosa que era aquilo. Que top! E aqui eles têm hábito muito de comer panelada. Não sei se a senhora já ouviu falar nesse prato. Aqui, panelada, meu filho, o pessoal vem de longe e traz a panela mesmo para comer a panelada aqui do Piauí. Eles gostam Que bastante. delícia. A Vanessa Muito tá. bom. Vanessa. Não, o Nordeste é maravilhoso, né? Com a cultura. Eu, quando fui para aí, eu falei, não quero mais voltar. A cultura é voltada, né? Para a criação de ovinos e caprinos. É muito legal. Muito bacana mesmo. É muito top. Eu tô aprendendo os costumes daqui, tem 2 anos que eu estou aqui. É um pessoal, assim, excepcional. Eles gostam bastante, criam mesmo, e tem no mercado. Eles fazem até carne de sol e é bem apreciado aqui no Nordeste. Pessoal, eu enviei uma parte do. Opa, minha galinha aqui acordando. Enviei uma parte do certificado, o restante envio daqui meia hora, tá bom? Professora, quero agradecer
Minha câmera travou, eu não quero abrir. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o convite que o Fábio aí nos proporcionou, né? O Estúdio proporcionou esse evento aí para a gente. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, a respeito de reprodução ou de temas afins, a respeito dos pequenos ruminantes, lá no nosso grupo do WhatsApp. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Depois, quando eu tiver um tempo, quero ligar para a senhora, nós conversar e falar de reprodução, e às vezes marcar até uma live no Instagram também, para o pessoal poder acompanhar a senhora por lá, tá bom? Muito obrigada. Fiquei sabendo que parece que seu esposo também trabalha com ovinos, né? Ele é advogado, mas ele é apaixonado. Então, tá Então Estou esperando é a bom. visita, hein? Pode deixar que nós vamos. Eu vou em São Paulo agora, no finalzinho de agosto, eu vou dar um jeito de dar um pulinho aí para acompanhar o trabalho da senhora de perto. Combinado. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Foi um prazer passar aqui esse tempo com vocês. Valeu. Boa noite. Tá bom, o prazer foi todo meu.